Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo em áudio do canal Últimos Dias com Osman Salles. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema chamado e essência. Esta reflexão é baseada numa mensagem, numa palavra, na verdade foi uma live que brindou a cada um de nós da Missão Atos 29, pelo pastor Miguel Arcanjo, da Missão Pentecostal do Alecrim, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Chamado e essência. Nós vivemos dias muito difíceis. Está havendo muitas dificuldades por conta da pandemia. Mas a pandemia também nos traz um despertamento. Um despertamento para missões, né? Nos chama atenção para os desafios que nós temos diante de nós. E missões, como sabemos, é urgente. E já dizia Loren Cunningham, o fundador da Jocum Internacional, uma agência missionária fundada há 55 anos atrás, ele já entendeu isso. Missões é urgente. Pois bem, depois desse tempo de pandemia, que na verdade trouxe muita tristeza, hoje, por exemplo, neste mês de maio de 2021, nós já passamos de 400 mil mortes, que é uma coisa muito triste, lamentável, totalmente lamentável, né? Com muita tristeza para muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Muitas mães perderam seus filhos, muitas esposas perderam seus maridos, irmãos, pais, avós, etc., né? Muitos também perderam seu emprego, não tem mais o seu ganha-pão e estão em dificuldades. Outros perderam seus negócios, né? É o resultado de uma vida inteira. Por isso nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias de desafios, né? Tanto para as pessoas, para as empresas, mas também para a Igreja de Cristo. E muitos nas igrejas não estavam preparados para esse tempo. Acredito que ninguém estava preparado para esse tempo. Nem a igreja estava preparada na sua estrutura, nem financeiramente. Creio mesmo que nem os seus líderes estavam preparados. Então, esses tempos de pandemia que nós estamos caminhando com a vacinação, e já já eu creio que nós vamos sair dessa pandemia, será o tempo de pós-pandemia, então nós estamos diante de um grande desafio, né? Assim como Josué. Josué também enfrentou um grande desafio quando ele teve que passar o Rio Jordão. O Rio Jordão estava transbordando sobre todas as suas ribanceiras, né? Então ele tinha que passar com o exército de Israel. E ele clamou ao Senhor, ele estava seguindo a orientação de Deus. E aí ele clamou ao Senhor, e então o rio abriu diante deles, e eles passaram a pé enxuto. Mas aí não foi somente o suficiente para resolver os problemas que ele tinha, porque depois de passarem o Jordão, eles tinham outras coisas também que viriam depois, muitos desafios, os inimigos, não é? As terras por conquistar, né? E assim também será agora, depois desta pandemia, né? Porque muitos talvez não voltarão às igrejas nas reuniões presenciais. E tem também as pessoas que estão fora da graça de Deus, que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Então, nesse texto, nós temos um texto aqui, na verdade ainda não lemos, mas é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 18, que nos chama a atenção para esse momento de desafio que nós estamos enfrentando e que vamos continuar enfrentando, e para a nossa reflexão. Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Estas são palavras que o Senhor falou para Saulo de Tarso, que veio a se transformar em apóstolo Paulo. São palavras que eu creio que são para todos nós. E ela nos chama a atenção para a nossa essência, para o nosso chamado e para a nossa essência. O Senhor disse assim para o apóstolo Paulo, né? Foi para isso que eu apareci para você. Para que você, ele diz assim, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. É da potestade de Satanás para Deus. Então, as pessoas estão na escuridão, elas não entendem as coisas de Deus. Elas estão nas trevas. E trevas é o contrário de luz, é a ausência de luz. As pessoas não percebem o que está acontecendo no mundo espiritual.
nem sabem o que vai acontecer depois da sua vida terrena. E as pessoas não sabem como que Deus pensa exatamente. Elas estão em trevas, elas não conhecem a luz do Evangelho de Cristo. Então, somente a luz pode trazer a percepção do que está acontecendo. Somente a luz, né? A luz mostra o que está ao nosso redor. A luz nos dá a compreensão do que está ali, né? Do que existe, né? Qual o seu tamanho, a coloração e tudo mais. Então nós precisamos abrir os olhos das pessoas. E como que as pessoas podem ter os seus olhos abertos? Através da narrativa do Evangelho, através da pregação do Evangelho. Somente o Evangelho abre os olhos das pessoas. Nós não temos o poder de abrir os olhos das pessoas, mas a mensagem da morte e da ressurreição de Cristo, a mensagem do amor de Deus através de Jesus Cristo e da sua morte e ressurreição, abre os olhos das pessoas, né? E converte-os das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Nós podemos entender isso e ver isso, nós temos experimentado isso na nossa vida e nós temos visto muitas pessoas sendo libertas do poder de Satanás para Deus. E é interessante que aqui em 2 Coríntios 4 fala quem é que cega as pessoas. Diz assim, né? Verso 3 em diante. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, isto é, Satanás, é um dos títulos dele, Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então só o evangelho pode abrir os olhos das pessoas, porque Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Então as pessoas precisam ser arrancadas das garras de Satanás. E só um poder maior pode suplantar um outro poder. E a Bíblia chama Satanás de valente, mas o Senhor Jesus é o mais valente, né? Pelo poder do Evangelho de Cristo, as pessoas são arrancadas do poder de Satanás e passam a servir a Deus. Então só a narrativa do Evangelho, só a pregação do Evangelho, só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que creem, né? Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, quando o apóstolo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É o poder do Evangelho que arranca as pessoas do poder de Satanás. É o poder do Evangelho. O Evangelho é a luz que tira as pessoas das trevas, e elas são arrancadas das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, para o poder de Deus. Somente um poder, o poder do Evangelho, pode arrancar as pessoas das trevas para a luz. E por que nós temos que levar este Evangelho para as pessoas, né? Essa mensagem simples, essa mensagem pura do Evangelho de Cristo, do seu sacrifício para as pessoas? Porque as pessoas precisam de perdão. As pessoas estão carregadas de pecados. Elas estão sobrecarregadas de pecados, né? Porque elas fazem muitas coisas erradas. Muitas pessoas estão em pecados muito maiores do que outras, né? Mas todos são pecadores. Diz a Bíblia: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não importa se o pecado é maior ou menor, né? Não importa que seja uma mentira, um engano, mas uma pessoa que está no egoísmo, uma pessoa que vive enganando, mentindo, né? A pessoa que erra nos seus negócios, que faz negócios e prejudica as outras pessoas, que engana, que dissimula, né? A corrupção, por exemplo, né? Até outras formas maiores, né? Como violências, abusos e tudo mais. Tudo isso são formas de pecado, mas para Deus tudo é pecado. Então o homem está precisando de perdão, ele precisa de perdão, porque por causa dos seus pecados, ele será condenado, ele será afastado eternamente de Deus, né? Por isso que Jesus veio ao mundo, por isso que Deus se tornou homem, né? Para morrer e perdoar os pecados dos homens, derramar o seu sangue para perdão dos pecados, porque no mundo espiritual só tem uma moeda, esta moeda é o sangue. Lá não vale o dólar, nem o real, nem ouro, nem prata, nem nada desta vida. Somente o sangue, mas o sangue de alguém sem pecado. Como não havia e não há ninguém na terra sem pecado, o próprio Deus se fez homem. Ele se fez homem para morrer por nós, para derramar o seu sangue imaculado e puro,
para nos perdoar os pecados. Agora, quando nós vamos a Cristo e cremos no seu sacrifício, confessamos que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, nós somos perdoados. Então as pessoas precisam desse perdão, né? A nossa meta, portanto, é levar as pessoas à herança eterna, levar as pessoas à esperança, né? Porque não tem nenhuma religião que entenda o conceito de graça, né? Nenhuma religião ela tem o conceito de graça, só o cristianismo, né? Porque graça é favor imerecido. Nós temos de Deus aquilo que não merecemos, que é a salvação, quando nós cremos em Cristo. Por quê? Porque todos nós merecemos a condenação eterna. Mas através de Jesus, nós recebemos a graça de Deus. Nós recebemos o perdão. Nós recebemos a salvação eterna e vamos viver com Deus, né? Então a nossa meta é a herança eterna, levar as pessoas a ter vida e vida com abundância através de Jesus Cristo, porque esta vida terrena, ela passa muito rápido, ela é muito passageira e o fim de todas as coisas é Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E lá no verso 12 de João capítulo 1 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o fim de tudo é Cristo. Também Jesus falou no livro do Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus foi quem chamou à existência todas as pessoas, todas as gerações, nossas vidas, nossos ancestrais, nossos descendentes, nossos filhos. Foi Ele quem chamou à existência. E lá no final de tudo, é Ele quem vai julgar vivos e mortos. Mas só há uma esperança, é o Evangelho de Jesus. É a salvação que Jesus trouxe. Só há uma esperança, que é em Cristo Jesus. E este é o nosso chamado. É anunciar o Evangelho, é narrar o Evangelho, é abrir os olhos das pessoas para que elas se convertam das trevas para a luz, porque a luz do mundo é Cristo, a luz da vida é Cristo. E elas sejam arrancadas do poder de Satanás, né? E elas sejam perdoadas e recebam herança eterna através de Jesus Cristo. Esta é a nossa essência, este é o nosso chamado e esta é a nossa essência. Mesmo que a situação pós-pandemia fique muito difícil, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que não possamos mais viver onde vivemos, tenhamos que mudar para outros lugares fugindo, o nosso chamado e a nossa essência é chamar as pessoas das trevas para a luz através do Evangelho e arrancá-las das garras de Satanás para Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo. E assim elas vão receber perdão dos pecados e ter herança entre os que são santificados pela fé em Jesus Cristo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos, comenta aqui embaixo, deixa o teu like, porque é muito importante para chegar a outras pessoas. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.